Olá, é um prazer estar aqui com você nesse Kona Rasa, primeiro congresso sobre hábitos saudáveis, sobre a mudança para hábitos saudáveis. Tá? Eu me chamo Enéas, eu estou falando aqui do meu apartamento na Alemanha, na cidade de Freiburg, onde eu moro. Frequentemente eu vou ao Brasil dar cursos, workshops e tudo, principalmente com a técnica da EFT. Essa técnica que eu vou usar hoje com você no nosso exercício sobre mudança de hábito. Eu trabalho como coach, spiritual coach, life coach, e principalmente também, eu sou também EFT Master, treinador, professor e terapeuta em EFT. Essa técnica de EFT, quer dizer, Emotional Freedom Techniques, técnicas da libertação emocional. Uma ótima técnica para nos ajudar a mudar nossos hábitos. Olha, o tema como mudança para hábitos saudáveis até poderia dizer assim, brincando, é fácil falar, né? Tipo, eu fumo, quero parar de fumar. Quem fuma sempre quer parar de fumar. Eu quero parar de fumar. Há um hábito saudável, parar de fumar. Parece fácil falar, né? Mas quem consegue? Veja quantos estão tentando parar de fumar, né? E não conseguem direito. Por quê? Porque existem muitas prisões, muitos bloqueios, que eu posso chamar de bloqueios emocionais por detrás. Então é difícil parar de fumar, parar de beber, parar de mentir, parar de essa palavra ótima da moda agora, parar de se procrastinar e coisas assim. Então para quê? Para ter uma mudança, para mudar para hábitos saudáveis. Olha, para isso, nós precisamos fazer uso de certas técnicas. Entre essas técnicas, o que eu quero apresentar hoje para você é a técnica da EFT. Técnicas da libertação emocional. Ótima. Parece até piada, parece uma brincadeira, é uma técnica engraçada, simples, muito simples, mas com resultados muito, muito impressionantes. Ela nos facilita a interiorização, o autoconhecimento. Eu uso o termo desata nós, a gente vai tirando nossos nós da vida, nossos bloqueios, nossos traumas, e com isso nós podemos dar passos firmes do nosso futuro. Essa é a técnica da EFT. Eu vou explicar tudo, não se preocupe não, eu vou explicar, quem não conhece muito a técnica, eu vou falar rapidinho o que é e tudo, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa transformação. Ora, seja umas coisas tão simples, tipo, eu quero deixar o hábito de fumar, eu quero ser mais saudável para deixando de fumar. Pode ser uma coisa assim, eu quero deixar o hábito de ser preguiçoso, começar a fazer mais exercício, né? Sabe aquela listinha de resolução do ano novo, que a gente sempre faz, né? Tipo, esse ano eu vou fazer mais exercício, esse ano eu vou comer menos, vou fazer uma dieta para emagrecer, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou ganhar dinheiro, né? Todas as nossas resoluções do ano novo. E às vezes, muitas vezes, isso fica na gaveta, né? Ela a gente pendura, deixa de lado e esquece. Por quê? Porque nós estamos muito presos aos nossos hábitos passados. Existe uma historinha que, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei fabulosa. Depois eu fui verificar melhor, a história não é tão verdadeira assim. Na verdade, a história não tem nada de verdadeiro. Mas a história é uma fábula, vamos chamar de fábula, para não dizer história, porque o conto era uma história verdadeira, mas eu descobri que não é verdadeira. Mas vamos chamar de fábula, então. Essa fábula era muito bonita. Quando eu ouvi assim, eu achei muito legal. É a história da águia, a águia americana. Começa dizendo que a águia vive muitos anos. Verdade, sim, a águia vive muitos anos. Mas fala que para ela viver mais tempo, para ela viver, ela tem que se transformar. Ora, ótimo. Essa história, vamos usar essa história na nossa vida. Né? Nós também, para vivermos melhor, nós temos que nos transformar. A gente tem que se transformar com o tempo.
O tempo passando, não adianta a gente ficar, sabe, aquela velha história, né? Ah, no meu tempo a coisa era outra. Na minha época a vida era melhor. Na minha época os jovens eram mais educados. Na minha época, isso, a lista vai, não tem fim. Eu até acho muito engraçado isso, porque se você lê contos, eu já cheguei a ler contos de 100 anos atrás, as pessoas falavam a mesma coisa, que na minha época, né, uma pessoa mais idosa falando isso, na minha época as pessoas eram mais sérias, na minha época, ou seja, a gente sempre tem aquele saudosismo de alguma coisa perfeita, ou seja, da utopia do passado, eu vou chamar utopia do passado. Nós estamos muito presos nessa utopia do passado, achando que antes era melhor. Mas, muito pelo contrário, a gente tem que se transformar com o mundo se transforma. Né? Os jovens mudam o mundo, os jovens, eu digo os jovens de mentalidade, mudam o mundo. Então não importa qual a idade que você tenha, você tem que se transformar também. E essa transformação é muito, às vezes é dolorosa, porque às vezes a gente tem medo da mudança, vou chamar de medo da mudança. Então, essa mudança, às vezes, dói muito, requer muito esforço. Olha só o nosso drama. Eu estava contando tudo isso porque eu estava querendo contar a história da fábula da águia. Né? Então, a águia, vamos transformar essa fábula, não é uma história verdadeira, vamos transformar para a nossa vida como pode ser verdadeiro para a nossa vida. Né? A águia, então, ela chega no momento que ela se recolhe. Não é verdade, tá? Estou falando como eu li a história, quando eu li o conto, parecia uma verdade linda. Ela vai se recolhe numa taverna na montanha, e lá ela fica uns meses parada, ela se depena toda, ela muda de penas, ela com o bico dela, ela arrebenta o bico dela, ela transforma o bico dela, ou seja, o bico é como uma unha, né? Então a unha tem que ser cortada sempre para ficar saudável. Então ela também transforma o bico dela, transforma as unhas das garras dela, e dessa maneira ela consegue se transformar. Existe uma transformação de fora para dentro, uma transformação do seu corpo, ou seja, mudou as penas, mudou o bico, mudou as garras, e aí ela consegue sair daquela caverna transformada, ou seja, recalchutada. Tá? Vamos usar essa palavra, recalchutada. Ora, e aí ela consegue viver, aí na história conta que ela consegue viver por mais 30, 40 anos a mais também. Ótimo, linda história. E para nós também temos que nos recalchutar. E nessa vem aquela listinha das nossas resoluções. Eu quero emagrecer, eu quero parar de beber muito, eu quero parar de fumar, eu quero não sei o quê, papapá. Um monte de coisa que nós precisamos ter realmente uma vida saudável. Todo mundo sabe, praticamente hoje em dia, sabe muito que essa questão de qualidade de vida é essencial. Né? Nós precisamos viver bem, viver mais. A ciência está tão avançada que fez a vida do homem se prolongar. Hoje em dia a idade média é muito maior do que há 100 anos atrás. Mas, se prolongar, nós queremos nos prolongar nossa vida com qualidade de vida. Viver bem. Então, para viver bem, nós temos que mudar nossos hábitos. E, às vezes, requer um certo esforço. Né? Aquela coisa tipo hábito de monge. Né? Um monge, não importa, você faz um sadhu da Índia, né? Um yogi da Índia. Sabe? Tem histórias daqueles yogis da Índia que vivem meditando, ficam nas cavernas dos Himalaias. Tem história que tem uns que vivem 100 e tantos anos e tudo mais. Eu não acredito muito nessas histórias de yogis que vivem 150 anos. Isso eu não acredito muito. Mas eu conheço, pessoalmente, já fui várias vezes à Índia, e eu conheço muitos que realmente se interiorizaram, se transformaram. Às vezes alguns são como eu poderia falar, são exagerados demais, né? Tipo, eles levam o conto da águia de uma maneira exagerada demais. Vão para a caverna e fazem aqueles hábitos de penitência muito forte, muito pesado. Isso não vale, não precisa.
Não precisa. O importante é mudar um pouco o externo para trazer a mudança para o interno. Porque se você não mudar o interno, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Você pode ter hábitos, por exemplo, hábitos saudáveis. Não fumo, não bebo, não sou vegetariano, tomo muita água, durmo cedo de noite. Você faz todos os hábitos, faça exercício, todos os hábitos saudáveis, vamos dizer. Mas dentro da sua cabeça está martelando lá um monte de coisa, emoções negativas. Você fica doente da mesma maneira. Então não adianta. Não adianta, a questão tem que mudar do externo, tem que mudar o interno. Esse é todo o processo. Então, voltando ao exemplo dos yogis, dos Himalaias, eles trabalham isso, mudam a questão externa primeiro, para depois mudar a mente, ter o controle da mente. Olha, isso tudo é muito fácil falar, né? Então, vamos ver como nós podemos traduzir isso para nossas vidas. Como nós podemos realmente ter esses hábitos saudáveis nas nossas vidas. Então eu já contei, eu falei que eu já fui à Índia. Eu já vivi mesmo como monge. Vivi como monge na Índia. Isso tudo quer hábitos de monge. Então, no meu caso, por exemplo, no meu caso particular, quando se fala assim em questão de hábitos, mudança de hábitos, para mim, externamente, vamos falar externamente, é muito fácil para mim. Por exemplo, eu tenho hábitos de monge, até hoje eu levo todos aqueles meus hábitos de monge do passado. Tá? Não bebo, não fumo, sou vegetariano, faço exercício fácil, isso tudo me facilita muito. Isso tudo me facilita. Para algumas pessoas eu posso entender que para você talvez não seja assim tão fácil. Ótimo, não é que um é melhor que o outro, de jeito nenhum. Todos nós temos nossas barreiras. Eu sei das minhas barreiras aqui dentro. Minhas questões emocionais, que são muito mais nocivas do que qualquer hábito externo. Muito mais nocivas do que beber, do que fumar, do que etc. e tal. Então, essa mudança emocional é essencial. Essencial. Daí vem a questão de certas técnicas. Por exemplo, eu citei, os yogis fazem a técnica da yoga. Ótima técnica, ótima. Trabalhos de posturas, de exercícios para para interiorização e, por sua vez, integração e equilíbrio com a mente, corpo e mente. Agora, então, deixa eu falar um pouquinho da EFT. A EFT, como eu falei, é uma sigla em inglês para Emotional Freedom Techniques, técnica da libertação emocional. Ela é uma ótima técnica de corpo e mente. Quando eu falo corpo e mente, eu não faço distinção entre o que é o corpo e o que é a mente. Para mim está tudo ligado. Então, por exemplo, por isso que eu falei, não adianta você ter hábitos saudáveis, tipo, faça exercício todos os dias, mas que sua cabeça está martelando um monte de besteira aqui dentro. Porque isso não é saudável. Então, é necessário a gente ter um total equilíbrio entre corpo e mente. Essa técnica da EFT facilita isso. Olha, o que é a EFT? Ela se baseia nos conceitos, nos princípios da acupuntura tradicional chinesa. Olha, quais são esses princípios? Existem correntes energéticas no nosso corpo que a ciência moderna não consegue dizer que existe, porque não dá para ver. São correntes energéticas, não dá para ver. Mas, qualquer problema que exista na sua vida, no caso aqui, se você está assistindo esse congresso de mudança de hábito, é porque você tem algum bloqueio em mudar algum hábito. Mas pode ser assim uma doença de qualquer tipo. Pode ser um medo, pode ser um trauma, um medo de você dar um passo adiante, tipo medo de andar de avião, pode ser, não consigo parar de fumar, eu não consigo ganhar dinheiro. Enfim, você enumera qualquer situação das nossas vidas. Não consigo dar o passo para frente, não consigo mudar, eu não consigo... eu estou num relacionamento nocivo, né? A minha namorada não é legal, eu estou sofrendo por causa disso. Você cria padrões na sua vida, padrões negativos, padrões bloqueantes, vamos dizer, tá? Que bloqueiam a gente. Então,
Tudo isso, de acordo com a medicina tradicional chinesa, ou em todas as medicinas, todas as culturas, principalmente as culturas orientais, mas as culturas ocidentais antigas também tinham isso. Tudo se baseia num princípio só. Qualquer problema que você tenha é um bloqueio nos canais energéticos. Então, a solução é voltar e limpar esse canal energético. Simples, né? É realmente muito simples. Então não importa qualquer doença que você tenha, qualquer problema que você tenha, mesmo ganhar dinheiro, faltar namorado, não consegue seguir uma dieta, não consegue parar de fumar, enfim, não importa qual seja o problema. Tudo está, algum bloqueio ali na questão energética. Agora, então a EFT usa esse princípio da acupuntura. Por isso nós vamos usar leves toques, nós não vamos usar agulha. A EFT é chamada acupuntura sem agulhas. Nós não vamos usar agulhas, mas nós vamos usar toques dos dedos em alguns pontos. Olha, na acupuntura você usa agulhas em alguns pontos energéticos e tudo mais. Na acupressura, existe o processo de acupressura, do yin, que você só usa a ponta dos dedos. A EFT é um pouco diferente, não é do yin, não é acupressura. Mas você leve toques na ponta dos dedos em apenas 8 pontos. 8 pontos energéticos. Existem inúmeros pontos energéticos no nosso corpo. Nós vamos usar apenas 8 pontos que integram tudo. Tá? Então vamos usar esses 2 dedinhos aqui, tanto faz mão direita ou mão esquerda. O primeiro ponto que a gente bate, a gente chama o ponto do karatê, que é esse ponto aqui, que se você fosse quebrar uma tábua, você ia bater nesse ponto. Tanto faz mão direita ou mão esquerda, você usa aqui, você bate aqui. Eu vou explicar depois. Enquanto você fala, você bate aqui, aí você fala certas frases de afirmação. Essas frases são importantes, eu já vou chegar nelas, tá? Mas deixa eu falar primeiro o conceito da acupuntura. Então, primeiro esse ponto, depois é esse ponto. Você pode me seguir aí no vídeo, pode parecer engraçado. Se tiver alguém vendo você do seu lado por aí, vai rir de você, não se preocupe, mas é legal. Faz, que dá um alívio imediato. É importante sempre ter a respiração solta, leve, e você vai dando leves toques. Primeiro aqui no início da sobrancelha, olha. Esse ponto aqui no início da sobrancelha. Aqui, sempre respirando fundo. Fundo não, respirando normalmente, mas com a respiração solta. Quantos toques dá? Eu nunca contei, mas deve ser uns 10 mais ou menos, não mais que isso. Depois aqui do lado do olho, tanto faz esse lado ou esse lado também, tanto faz. Tá? Aqui do lado do olho, também leves toques. Depois, o outro ponto é aqui embaixo do olho. Depois aqui o outro ponto é entre o nariz e o lado superior. O outro é entre o lado inferior e o queixo. Eu vou chamar de ponto do queixo, mas é bem aqui no meio. O outro ponto, talvez um pouco mais difícil de achar, é o ponto da clavícula. Nós temos 2 clavículas, uma para esse lado e outra para esse lado. Mais ou menos pega aqui o início dela, onde tem uma saliência, e desce 2 dedos para baixo aqui, ó. Pode bater desse lado aqui, dos 2 lados pode bater assim também, que você pega os 2 lados, legal. Tá? Agora, outro ponto mais engraçado, é embaixo da axila, são 5 dedos abaixo da axila, você bate aqui. E por fim, em cima da cabeça. Bom, essa é uma sequência dos pontos que a gente vai usar. Não se preocupe se você não aprendeu tudo agora, ela é rápida, fácil de memorizar. Nós vamos fazer um exercício na segunda parte dessa palestra, onde nós podemos aprender melhor, tá? Mas esse é o primeiro conceito. Veio um conceito da acupuntura. Nós estamos ativando o nosso corpo energético. Com isso, você fazendo isso, te alivia muito. Para algumas pessoas, por exemplo, o alívio é imediato. Para algumas pessoas, elas começam a fazer assim e começam a bocejar, porque a energia funciona muito rápido. Para algumas pessoas não é tão rápido assim, mas funciona. Tá? Funciona. Agora, então, esse é o primeiro princípio. Nós usamos o princípio da acupuntura. Agora, a segunda questão é que, junto com esses pontos, nós usamos também questões da psicologia moderna.
Tá? Alguns conceitos da PNL, alguns conceitos da psicologia comportamental, alguns conceitos da psicologia que a gente chama de psicologia energética. Né? Então, isso é diferente do conceito da acupuntura. A acupuntura vai mais apenas na aplicação das agulhas, do yin, sem mexer muito na questão emocional. Na EFT, nós mexemos na questão emocional. Então, vamos dar um exemplo simples, muito simples e básico. Digamos que você esteja com dor de cabeça. Então, a ideia é você se sintonizar nessa dor. Se a dor é forte, óbvio que você está sintonizado, está focado nela, não consegue parar de pensar nela. Então, você já está ligado na dor. É a relação corpo-mente. Tá? Então, você vai batendo nesse ponto aqui e você fala uma frase de afirmação. Qual seria a frase de afirmação? Bem simples. Mesmo que eu tenha essa dor de cabeça agora, eu ainda assim me aceito como eu sou. Ora, a ideia é, eu me aceito, apesar dessa dor de cabeça. Eu me aceito, aí isso é simples, né? Mas quando você chega na questão assim de, você está se martirizando, você está se culpando tanto, porque você não consegue parar de fumar. Então a frase é mais pesada, porque você fala assim, apesar de mesmo que eu não pare de fumar, olha o problema, eu não paro de fumar, eu ainda assim me aceito. Aí a pessoa pira, porque ela pensa, eu não me aceito, eu estou me castigando muito. Eu me castigo a todo tempo, porque eu não consigo parar de fumar. Já pensei de tudo, mas não consigo parar de fumar. Então, olha só o castigo que a gente impõe na gente mesmo, esse peso, isso é improdutivo. Então, a primeira regra que eu posso dizer para você é não se castigue. Comece a aprender o perdão, o auto-perdão. Então, mesmo que você tenha dificuldade em mudança de hábito, mesmo que você tenha alguma dificuldade em como fazer, como mudar a sua vida e coisa assim, não se preocupe. Se aceite como você é. A partir dessa aceitação é que vai vir a mudança. Às vezes vem um argumento, né, tipo, mas se eu me aceito dessa maneira, eu não vou mudar, porque eu vou ficar complacente e condizente. Eu não vou mudar. Não, eu diria o seguinte, muito pelo contrário. A mudança surge no momento que a gente se aceita no ponto de onde a gente está. Ok? Então, é isso. Ok? Vamos lá, a ideia é essa. Então, voltando ao exemplo da dor de cabeça, a gente bate aqui no ponto aqui, geralmente a gente repete essa frase para deixá-la bem firme aqui, porque esse é o ponto da resistência, para acabar com a resistência. Eu tenho, de alguma maneira, dentro de mim, eu tenho uma resistência para parar de fumar ou para parar de ter a dor de cabeça. Ou que seja qual o seu problema. Então a ideia é essa, a gente bate no ponto aqui, mesmo que eu tenha essa dor de cabeça, eu me aceito como eu sou, eu me amo, eu me aceito como eu sou. Legal. Então, esse é o ponto da resistência, o primeiro ponto. Aí depois vem os outros pontos, é mais simples. A gente apenas relembra a resistência. Então, tipo, essa dor de cabeça, 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 essa dor de cabeça. Aí a gente vai fazendo. Eu fiz uma rodada, mas a gente pode fazer várias outras. A gente pode fazer mais rodadas, tá? E a dor de cabeça tende a passar. Lógico que, muitas vezes, a dor de cabeça é um reflexo de uma preocupação maior no emocional. Então você tem que ir cavucar um pouquinho mais embaixo. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas nada que seja difícil da gente acessar. Por isso que a EFT é uma técnica fácil, porque a gente consegue acessar coisas mais profundas. Então, por exemplo, dando o exemplo da dor de cabeça, se você fez o ponto da dor de cabeça, a dor de cabeça tende a baixar um pouco, porque esses pontos aliviam. Então, a dor de cabeça abaixa, natural. Mas se essa dor de cabeça está sendo incitada por alguma questão emocional, você tem que parar um pouquinho para pensar o que poderia ser. Tipo, é meu trabalho. É meu chefe. É minha briga com a minha esposa. Eu venho brigando com ela já há uns 2 anos. Então, faz 2 anos que eu estou tendo essas enxaquecas.
Tá na cara que o problema da dor de cabeça não é a cabeça, o problema é a sua cabeça. O problema é, não vou dizer a esposa, o problema é o atrito que você está tendo na vida familiar, por exemplo. Então, aí você entra com a EFT numa questão mais profunda. Você trabalha o atrito que você está tendo. E alivia esse atrito. É impressionante como alivia o atrito. Já que eu dei o exemplo da esposa, eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo. Algumas vezes, não foi uma só vez. Né? Talvez você não tenha esse problema, mas uma vez eu estava assim, algumas vezes, né? Eu estou muito bravo com a minha esposa, muito bravo mesmo, e não consigo fazer nada. Eu simplesmente faço a EFT e essa raiva, as razões da raiva, tudo elas soltam, elas caem. Porque o elo emocional, porque aquele conflito está num bloqueio energético. E no momento que você rompe esse bloqueio energético, você fala que besteira, não tem porquê. Então a EFT é uma técnica ótima para relacionamentos, ótima para mudança de hábitos. Ótima para isso. É nesse ponto, então, que a gente vai entrar agora na nossa parte 2 do nosso exercício. Nós vamos fazer um exercício prático sobre a questão de mudança. Bem, vamos lá então. Vamos ver o que a gente poderia trabalhar hoje. Eu já dei uma apresentação básica, muito rápida da técnica. Eu gostaria que você pudesse usar essa técnica para todas as suas questões. Então, por exemplo, se você está me ouvindo agora, porque você está preocupado ou querendo mudar hábitos, então nós vamos fazer um exercício específico para isso. Ótimo. Mas você já viu também, eu dei um exemplo da questão do atrito familiar, você também pode usar para o atrito familiar. Você pode usar para dor de cabeça. Tá? Então fica aí a questão. Lógico que questões mais profundas que refletem, que são sintomas de traumas passados, muitas vezes nós temos muitos traumas passados. Isso requer cavucar um pouquinho mais lá no fundo do buraco e ver quais seriam esses traumas, porque nós temos que tirar os traumas passados para poder viver bem o presente e viver bem os nossos passos futuros. Tá? Fica aqui o recado. Ok? Então, nós vamos lá. Então, eu gostaria que você agora ficasse tranquilo, como você está, respirasse fundo e visse, você deve ter uma ideia agora de qual o problema que lhe aflige, o problema principal que lhe aflige agora. Para a questão de mudança de hábito. Eu dei alguns exemplos. Se eu quero parar de fumar, eu quero ter um hábito mais saudável, eu não consigo, eu quero emagrecer, quero seguir uma dieta. Enfim, tem todas aquelas coisas que são exemplos típicos que nós temos fatores boicotadores. Você já deve ter ouvido falar essa frase, né, esse termo tão comum de autossabotagem. Né? Nós temos autossabotagem. Muita gente vem para mim e fala, por favor, me ajude com a EFT para acabar com essa autossabotagem. A autossabotagem é um nome muito amplo. É uma questão muito grande e é, na verdade, apenas um sintoma. Um sintoma. Você está se sabotando porque você está com medo de alguma coisa. Não quero chamá-lo de medroso, não é isso. Tá? Mas lá no fundo é sempre o medo de mudar. Medo de fazer alguma mudança. Por exemplo, pode ser assim, medos assim, mais simples, tipo, eu quero fazer uma dieta para emagrecer, quero ter hábitos mais saudáveis, mudar o hábito de comida. Mas aí tem medos do inconsciente, vamos dizer, argumentos que você pode falar, argumentos racionais. O argumento racional primeiro seria, mas se eu fazer uma dieta eu vou ficar fraco. Eu não vou ter proteínas, eu não vou ter força para me movimentar. Eu não posso. Então é um medo boicotador isso. É muito medo boicotador. Mas também pode ser coisas muito mais profundas. Muito mais profundas. Tá? Que estão lá fora do nível racional. Então, por exemplo, falando em questão de dieta para emagrecer, não é comum, eu já tive vou falar vários casos, porque eu trato com pacientes, né, eu faço sessões de EFT com as pessoas, então é muito comum
principalmente em questão de mulheres. Com homens, acho que eu nunca tive experiência, mas também poderia ser no caso. Mas as mulheres, elas, no fundo, elas se dão um toque, elas falam, puxa, eu estou me boicotando, eu não consigo seguir nenhuma dieta para emagrecer, porque simplesmente lá no fundo do meu inconsciente, eu estou pensando que se eu emagrecer, vai gerar, o meu marido vai ficar com ciúme porque vai achar que outros homens estão olhando para mim. Isso já teve vários casos assim. Ou então outro caso também irracional. Seria, se eu emagrecer, os homens vão começar a mexer comigo. E eu não quero, eu tenho medo. Eu tenho lembranças ruins de homens mexendo comigo. E aí vai, situações vai. Deu para entender a situação? Um lado é o medo racional. E outro lado são medos irracionais que nós temos. Que nós temos que ir tirando esses medos se nós queremos realmente mudar o hábito. Tá? Então, por isso que não é tão simples. A técnica da EFT é muito simples. Mas ela vai fundo, vai fundo, vai fundo e vai fundo. Tá? Então, o simples exemplo que eu dei. Mudança de hábito alimentar para emagrecer. Você tem medo de que se mudar, pode ficar fraco. Então você já está se boicotando aí. É racional. Agora tem irracional também. Que se eu ficar magro, no caso as mulheres vão pensar assim, os homens vão ficar mexendo comigo e eu não quero. Eu tenho medo do meu marido, ciúme do meu marido. Ou então eu não quero saber, ele fica ralhando comigo por causa disso. Enfim, tem um monte de situações assim. Então, você se auto-boicota. Por isso a palavra auto-boicote ou auto-sabotagem, ela é de mais ampla. Ela é um sintoma de medos passados. Ok? Então, já que eu compliquei um pouquinho mais a situação, vamos lá no nosso exercício agora. Veja realmente que você esteja querendo parar, qual o hábito que você esteja querendo adquirir, melhor dizendo. Tá? Eu vou chamar de mudança de hábito. Você deve ter na sua cabeça qual o hábito que você quer mudar. Tá? Por favor, porque eu estou falando aqui com você, mas eu estou falando com muita gente e ao mesmo tempo eu não sei qual é o seu caso específico. Então, eu gostaria que você entrasse na situação do seu caso específico. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos, eu quero parar, já que eu dei o exemplo de emagrecer, agora deixa eu dar o exemplo de parar de fumar. Tá? Parar de fumar, então. Eu quero parar de fumar. Olha, fala isso em voz alta. Tá? Fala isso em voz alta. Ok? E veja quanto de verdade tem nessa frase. Vamos pôr de 0 a 10. 10 quer dizer tem muita verdade e 0 nenhuma. Agora eu quero que você seja sincero consigo. Então fale a frase, eu vou parar de mudar, eu vou parar de fumar. Veja quanto medo tem aí. De 0 a 10. Pode ser assim, tipo 6, 7, sei lá quanto a nota que você for dar. Ok, a nota que você deu, então veja, por que seria esse medo? A primeira coisa que vier na cabeça, venha. Tipo, tem gente que não consegue parar de fumar porque eu já tentei parar e depois eu volto. É um medo. Medo de que se eu parar de novo, eu vou voltar a fumar de novo. Eu não quero, porque aí eu vou me castigar, mas que me castigar. É improdutivo, lógico. Tá? Então está válido, esse medo está válido. Anota esse medo ali do lado. Anota o medo que vier de acordo com o que você quer na situação. Então veja só. Uma é, a gente se apresenta no que você quer fazer. Eu quero mudar meu hábito. Quero parar de fumar, quero emagrecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser uma pessoa mais expansiva, o que você quer. Mas aí a gente volta para a questão negativa. Então, vamos ver o seu medo. Tá? Eu vou chamar de medo de mudar o hábito. Você deve saber bem claro qual seria esse medo. O primeiro que vier na cabeça, pode ter uma lista de 10, 15 medos, mas o primeiro que vier na cabeça, tá bom? E vamos lá, então vamos fazer o exercício assim. Okay? De qualquer maneira, depois você vai aprender da EFT, você pode fazer o exercício adaptando com a lista de 15 medos que você tem. Tá? Então, respira fundo e veja bem claro como você consegue entrar em contato com esse medo.
O medo que você tiver na situação. Eu vou chamar de medo, tá? Mas aí você sabe como é ampla essa questão, tá? Tá bem sintonizado nesse medo? Então vamos lá, vamos bater no ponto karatê. Eu vou chamar de medo da mudança. Você coloca a frase que você quiser de acordo com a sua realidade. Por favor, isso é importante, porque senão fica uma coisa só genérica e o resultado vai ser genérico. Não vai ter resultado pessoal nenhum. Tá? Então vamos lá, vamos bater no ponto karatê. Eu faço dessa mão, pode ser qualquer mão, mas eu faço essa porque eu sou mais destro. Respirando sempre. E fala, mesmo que eu tenha esse medo de mudar meu hábito, porque você pode responder, você pode até completar o porquê, né? Porque pode dar errado, por exemplo. Apesar desse medo, eu ainda assim, lá no fundo do meu ser, eu me aceito. Mesmo que eu ainda tenha esse hábito, que eu quero mudar, eu lá no fundo do meu ser, eu me aceito como eu sou. E me amo profunda e completamente. Ok? Agora então vamos na sequência. Você apenas me segue, está iniciando aqui no início da sobrancelha, vamos nessa sequência. Esse medo de mudar, esse medo da mudança. Quem eu vou ser se eu mudar o hábito? Por um lado, eu quero mudar. Porque eu sei que vai ser muito mais saudável para mim. Eu quero levar essa vida saudável. Mas lá no fundo do meu inconsciente, existem certos medos que me boicotam. Esses medos que não me deixam mudar o hábito. É o que eu chamo de autossabotagem. De alguma maneira, eu estou me sabotando. Talvez eu nem saiba exatamente porquê e como, mas eu estou me sabotando. Já tentei tantas maneiras para mudar meu hábito e não consigo. Porque tem algo dentro do meu inconsciente me impedindo. Mas, e se eu pudesse agora angariar, lá de dentro do meu ser, angariar forças internas? Eu esqueci de dizer para você, tá? Mas a gente fala em voz alta. Você deveria estar falando em voz alta, repetindo comigo isso. Desculpa, tá? Eu não sei se eu falei direito. Mas repita em voz alta comigo, tá bom? Para entrosar mesmo na sua questão, ok? Vamos lá, vamos continuar então. E se eu pudesse me transformar? Lá no fundo do meu ser, eu tenho forças para isso. Eu só preciso acabar com esses bloqueios. Bloqueios emocionais e energéticos que nada mais são do que medo. E talvez eu nem esteja tão consciente sobre eles. Mas eu tenho medo. Por isso eu me abro a possibilidade agora de romper esses bloqueios. Cada vez mais romper esses bloqueios e me transformar. Ser forte o bastante para ter essa mudança. Para poder mudar. Eu me abro a possibilidade de poder mudar. Respira bem e solta. E veja como você tem. A tendência normal, lógico, é alívio. Tá? A técnica relaxa, é relaxante.
Agora você tem que acessar de novo o seu medo e ver como ele está. Lógico, nós fizemos apenas um exercício, nós não temos tempo aqui, nosso tempo é limitado. Nós não temos o tempo suficiente aqui para você entrar mesmo na transformação total. Mas eu gostaria que você voltasse o vídeo, fizesse aquela listinha dos possíveis 15 medos que você tem e vai limpando. Vai por mim. Essa técnica pode parecer simples, muito fácil, mas é nas coisas simples e fáceis que existe uma potência enorme. E a EFT é transformadora. Ela pode transformar a sua vida também. Como transformou a minha? Pode transformar a sua também. Em várias questões. E como nós temos inúmeras questões, inúmeros bloqueios, inúmeros altos boicotes, você vai fazendo. Tá? Mas não se preocupe, é uma questão de interiorização. 5 minutinhos por dia que você fizer. Tá? Já vale a pena. Você pode encontrar muito mais informação sobre a EFT e o poder transformador da EFT no meu site aqui embaixo, www.equilibriocontinuo.com.br. Ali você pode assinar a minha newsletter, meu boletim que eu mando periodicamente com mais notícias sobre a técnica, cursos da técnica. Tá? Existem alguns cursos online que você pode fazer e aprender mais. Mas ficou aqui meu recado. Eu espero que você tenha feito bom uso dele. Qualquer dúvida, por favor, me escreva. Tá? Eu vou ter o maior prazer em responder. Ou qualquer comentário, deixe comentário aqui embaixo. Tá? Qualquer comentário sobre o trabalho. E volta lá, volta no vídeo um pouquinho e faz para os seus 15 probleminhas. E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Talvez o alívio não venha na hora. Acontece isso muito comigo, o alívio não vem na hora. Mas eu faço o exercício, depois uns 15 minutos, meia hora, um dia, no dia seguinte eu estou limpo e livre daquilo. Então vai por mim, funciona mesmo. Ok, gente? É um prazer, ficou aqui o meu recado. Olha, todos nós merecemos. Eu mereço, você merece uma transformação. Merece uma mudança de hábito, mudança de uma vida saudável, uma vida de qualidade de vida muito melhor. Né? Então eu desejo aqui tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita felicidade e principalmente muito bom humor. Valeu? Muito obrigado.